Bom dia, meus queridos. Então, vamos continuar a nossa revisão. Vamos falar mais um pouquinho de cinemática e falar um pouquinho sobre vetores hoje também, que é muito importante, porque vetores ele vai ajudar vocês a resolver vários tipos de exercícios, não apenas um assunto determinado, mas vários tipos, né? Inclusive, né, se cair vetores, vocês também vão saber resolver aí usando o que a gente vai ver hoje sobre vetores, tá bom? Então, vou pegar aqui ó, a apresentação do livro aqui que eu deixei separadinho para vocês. Deixa eu pegar aqui a apresentação, a tela inteira. Aqui, pessoal, antes da gente entrar na parte de vetores, né, eu vou continuar um pouquinho falando de cinemática, tá? Então, a gente viu na aula passada, né, revimos, né, a parte do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Hoje eu quero chamar para vocês a atenção da equação de Torricelli, né, que é muito importante porque vai ajudar vocês a resolver vários tipos de exercício onde que não tem o tempo de maneira muito mais rápida e muito mais fácil, tá? Então, essa é a equação de Torricelli, ela relaciona as velocidades finais, né, a velocidade do móvel, né, que chamou aqui de v, né, que é a velocidade em um instante qualquer, igual a v0, que é a velocidade inicial, ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes o ΔS, que é a distância percorrida. Essa equação é muito usada, né, em questões que eu tenho o espaço que ele percorreu e a velocidade final e inicial e quero saber a aceleração, ou tenho a aceleração e quero saber o espaço percorrido. Então, é muito usada quando eu não tenho tempo, tá? E eu consigo usar ela com facilidade porque o tempo não entra aqui, tá? Então, ó, esse aqui, ó, só para vocês entenderem os tipos de exercício, ó, vou fazer esse exemplo aqui com vocês rapidinho. Ó, um automóvel possui um certo instante velocidade de 10 metros por segundo. A partir desse instante, o motorista imprime ao veículo uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Qual a velocidade que o automóvel adquire após percorrer 50 metros? Então, vocês estão vendo que ele não falou em tempo e nem pediu tempo aqui. Tá? Ele quer a velocidade, né, no instante que ele atinge esses 50 metros de distância. Então, eu tenho a aceleração, o meu ΔS e a velocidade inicial. Então, jogando aqui, ó, vou ter o V0, que é 10, a aceleração, que é 3, e o ΔS, que é 50. Então, vai ficar aqui, ó, 3 vezes 10, vezes 50, vai dar 150, 1.500. E o V0 ao quadrado é 10, dá 100, vai dar 600. Então, 1.600. V ao quadrado é igual a 1.600. Eu tiro a raiz de 1.600, que vai ser 40. Então, a velocidade que esse móvel percorreu, né, com essas condições, é 40 metros por segundo. Tá? Então, só um exemplo bem simples da aplicação da equação de Torricelli, tá? Então, ela é muito útil, então é muito interessante que quem vai fazer o Enem tenha essas equações aí de movimento, né? Tanto a do movimento uniforme, do movimento uniformemente variado e a equação Torricelli bem claras na cabeça, tá? Para que vocês consigam usar ela rapidamente. Ou mesmo é escrever nos guarda-roupa, né? Nos papelzinhos, pendurar no guarda-roupa, para vocês decorarem essas equações, tá? Outra parte importante, depois eu peço que vocês façam alguns exercícios. Hoje eu vou deixar uma listinha para vocês sobre vetores, mas não impede que vocês façam esses exercícios aí. Se tiverem dúvida, me mandem que eu ajudo vocês a resolver, ok? Outra coisa bem importante que eu tenho que falar para vocês é movimentos de queda livre, tá? Esses movimentos de queda livre
é quando um objeto tá caindo, tá? Só para deixar claro aqui para vocês, quando um objeto está caindo, ele está sob a ação da gravidade, ou seja, ele está sob a ação da aceleração gravitacional. Então, que tipo de movimento nós temos? Nós temos um movimento uniformemente variado. Então, todas essas equações aqui, ó, por mais que pareçam esquisitas, elas são da equação do movimento uniformemente variado, né? Então, essa aqui, ó, é a equação horária da velocidade, tá? Só que no lugar do A eu tenho um G. Essa aqui é a equação horária do movimento uniformemente variado, só que no lugar do S aqui botou o H, porque o H tem a ver com altura, tá? Então, por isso que entra essas grandezas aqui, tá? Uma coisa muito importante é quando vocês estiverem trabalhando com queda livre, é que vocês têm que escolher um referencial, tá? Referencial é quando vocês riscam os vetorzinhos lá do lado do caderno. Então, se eu escolho que para cima o meu referencial é positivo, não esqueçam que a gravidade está apontando para baixo. Então, sempre que eu botar o valor da gravidade, vou ter que usar ele como negativo, tá? Então, sempre esses, né? Vocês vão botar um referencial e vocês vão escolher se para cima é positivo, tudo que aponta para cima vai ser positivo, tudo que aponta para baixo vai ser negativo, tá? Isso já tem a ver com vetores, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, é muito importante que a gente tenha um referencial e use esse referencial para não se confundir. Porque daí tu não sabe se eu estou com um objeto na altura 40 e ele vai cair até o chão, que vamos dizer que eu considerei o chão como zero, tá? A minha aceleração da gravidade está apontando para baixo e esse meu referencial está apontando para cima, né? Porque do zero até o 40, o valor está aumentando, ok? Então é muito importante, tá? Outra questão da equação, a equação Torricelli, vocês podem ver aqui, ó. E a equação Torricelli tem um delta H, porque, claro, é o quanto ele vai cair, né? O quanto que ele vai percorrer nessa queda, e a aceleração é da gravidade, por isso que é o G. A maioria das vezes no Enem aí eles mandam usar o valor da aceleração da gravidade como 10, por causa que é mais fácil vocês calcularem, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Então não precisa de calculadora nada, já consegue calcular com facilidade usando esses números ali. Então, também aqui eu deixo para vocês, tá? É bem parecido com a cinemática, então tentem fazer alguns exercícios, façam sortidos, né? Não importa, escolham alguns e façam, porque na hora que vocês fizerem o Enem não vai estar, vai esse, não, vai ser sortido. Então, eu escolho nessa lista uns 3 ou 4 e tentem fazer para ver se vocês estão entendendo o conteúdo. Ah, e aqui tem as respostas, tá? Então, resposta cinemática, tem toda a resposta aqui na página do livro, então vocês podem conferir. Se não bateu, tentem refazer. Se não bateu, vocês perguntem para mim. Agora, a parte mais importante de hoje, que vai ser essa parte de vetores, tá? Então, ali, ó, o que ele diz? Ó, vetores, símbolo matemático responsável por medir alguma grandeza física, tá? Mas algumas grandezas físicas, porque nem todas, né? Então, na física, a gente tem 2 tipos de grandezas: as grandezas vetoriais e as grandezas escalares. Tá? O tempo é uma grandeza escalar, a massa é uma grandeza escalar, mas velocidade, aceleração, força, campo elétrico, campo magnético, são tudo grandezas vetoriais, tá? Então, eu consigo descrever essas grandezas físicas, né, que são essas grandezas vetoriais, através desses vetores. Ó,
Então, aqui só vou ler aqui para vocês entenderem, ó. A teoria vetorial é de extrema importância para o ensino médio, basta levar em consideração que a maioria das matérias de física envolve mecânica, movimento, dinâmica e etc. Então, a mecânica eu tenho todas as grandezas que eu falei, velocidade, aceleração, até a posição é uma grandeza vetorial. Na dinâmica, as forças, né, que a parte toda da dinâmica é uma grandeza vetorial. Tá? Então, é por isso que é tão importante essa parte de vetores. Tá? Quando eu passei no ensino, lá no primeiro ano para vocês, tá? Eu não passei eles separados, eu passo tudo junto, né? Então, quando eu falo para cima é positivo, para baixo é negativo, isso aí já é questões vetoriais, tá? Então, aqui, ó, características de um vetor. O vetor é simbolizado por uma flecha, tá? E sempre que é uma grandeza vetorial, eu uso um vetorzinho em cima da grandeza. Então, essa flechinha aqui pequenininha em cima da letra quer dizer que é uma grandeza vetorial e, e a grandeza vetorial é representado por esse vetor aqui, ó. E esse vetor tem três coisas importantes. Tem um módulo, tá? Que é o tamanho do vetor, que é o valor que ele vai ter, né? Então, esse aqui, ó, quanto maior é o vetor, maior é o módulo dele, tá? Então, módulo é o tamanho dele, daqui até aqui é o módulo dele, ok? Tem a direção, tá? Essa direção aqui, ó, é bom vocês não se confundirem. A direção desse vetor aqui, nesse caso, imagine que vem uma linha pontilhada. Eu não consigo fazer aqui. Aqui, ó. Tá? Então, nessa linha pontilhada aqui, ó, é a direção desse vetor, tá? Então, a direção do vetor, ele está sobre essa linha pontilhada. É quando eu quero dizer que está apontando na diagonal, e está apontando na vertical, está apontando na horizontal. Essa é a direção, tá? Não confundam com o sentido, tá? O sentido é dado pela flechinha, ó, por essa flechinha que tem aqui, ó. Então, esse aqui, ó, é o sentido dele. É para onde a flechinha aponta, é o sentido do meu vetor, ok? Tudo bem? Então, a direção é essa linha diagonal que passa por, é a linha que pontilhada que passa por cima dele, tá? E o sentido é dado pela flechinha, tá? Então, como eu falo, ele pode apontar para na horizontal, ele pode ter a direção horizontal, mas ele pode apontar para a esquerda ou para a direita, ok? Então, essas três grandezas que a gente consegue descrever um vetor, ok? Então, são essas grandezas aí que é importante para descrever. Agora a gente vai ver como que realmente isso funciona na prática. Deixei separado aqui uma simulação para vocês, lá do PET Colorado também. Deixa eu reiniciar aqui, ó. Então aqui, ó, eu posso escrever vetores. Vou botar aqui no meio, tá? Para ficar mais fácil. Vou pegar alguns vetores aqui, ó. Ó, esse vetor aqui, ó, aqui tem as grandezas. Eu posso escrever eles de duas maneiras, tá? Essa aqui é uma maneira que eu posso escrever ele com ângulo, que é esse ângulo aqui, ó, entre o eixo x e o vetor, tá? Aqui ele diz que é um ângulo de 45 graus, pode ver? Opa. Se eu diminuir, ó, o ângulo vai diminuindo, se eu aumentar, o ângulo vai aumentando. Então, pode ser definido pelo ângulo ou ir pelo módulo dele, que é o valor do comprimento dele. Então, é uma maneira que eu posso escrever ele, mas essa maneira não é muito eficiente porque é ruim de somar. Essa maneira aqui é mais eficiente para nós.
eu descrevo a grandeza no eixo X e no eixo Y. Por quê? Agora eu vou tirar esse vetor aqui, ó. Vou limpar o vetor, né? Não, vou deixar aqui, depois eu limpo ele. Ó, e esse vetor que está em azul, eu acho, ele pode ser descrito por esses vetores em laranja ou vermelho, qualquer cor que vocês estejam enxergando aqui, tá? Que tem os dois aqui, tá? Então, esses dois vetores é o que descreve ele, ó, porque só aqui eu vou tirar ele, só para vocês entenderem, e vou pedir a soma. Ó, a soma daqueles dois vetores tem esse vetor vermelho. Ó, ele encaixa perfeitamente, pode ver que tem o mesmo tamanho. Por quê? Porque esse vetor aqui, ó, ele pode ser descrito nas coordenadas do eixo Y, do eixo X e do eixo Y. Aqui fala que no eixo Y ele tem 10 de comprimento e no eixo X ele também tem 10. Conforme eu posso diminuir, ó, o vetor também diminui. Tá? Então, eu posso decompor esse vetor no eixo X e no eixo Y. Ok? Tá? Então, é uma maneira para vocês entenderem os vetores. Agora eu vou mostrar como que a gente pode somar esses vetores, tá? Tem dois tipos para a gente somar. Tem maneiras bem simples de somar, né? Vamos botar aqui um. Então, esse vetor aqui, ó, ele tem 10 no eixo X, tá? Ele está só na horizontal, apontando para a direita, tá? Então, com módulo de 10. Agora, ó, eu tenho um outro vetor que está aqui, apontando para a esquerda, também na horizontal, com módulo de 5, né? Por isso ele está aqui menos 5, porque está apontando para o outro lado. Se eu pedir para somar os dois vetores, ó, o somatório deu aqui, ó. Ou seja, o que, que acontece? Um vetor está sendo descontado do outro, ó. Vou botar aqui para vocês entenderem o que, que é o desconto que eu estou falando. Ó, eu estou fazendo esse vetor menos esse aqui, ó, que está dando esse somatório aqui, que é esse menorzinho. E qual que é o valor dele? É 5. Então, ó, ele tinha 10 para cá, menos 5, se eu somar os dois, vai estar o somatório aqui, tá bom? Então, é praticamente como se eu estivesse descontando ele. Essa é a maneira mais fácil de somar vetores, porque ele está na mesma direção. Só que, às vezes, não acontece isso. Às vezes, ele está em direções diferentes. Ele pode estar aqui, ó. Agora eles estão em direções diferentes. Se eu pedir para somar, ó como que deu a somatória aqui, ó. Para calcular nesse caso aqui, ó, eu posso usar o teorema de Pitágoras, tá? Vou fazer um exemplo bem simples aqui, que é bem fácil para a gente calcular, que é no caso de 4 e 3. Tá? 4 e 3, né? Então, vamos dizer que esse vetor aqui, ó, tem 4 e esse vetor aqui tem 3, mas eles estão perpendiculares entre si. Eu quero somar esses dois vetores, eu uso o teorema de Pitágoras, tá, pessoal? Por que o teorema de Pitágoras? Porque o teorema de Pitágoras vai dar essa hipotenusa que vai ter o tamanho desse vetor aqui, ok? Então, para usar o teorema de Pitágoras é muito simples, né? A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto
né, adjacente ao quadrado, mais o cateto oposto ao quadrado. Então, esse aqui, um vetor vai ser o cateto adjacente, o outro vai ser o cateto oposto. Nesse caso, tanto faz qual tu escolher, porque tu só quer o calcular, então, tanto faz qual tu colocar como o cateto 1, o cateto 2 ali, que não vai ter importância, tá? E como que eu vou calcular aqui? Muito simples, né? H ao quadrado vai ser igual ao 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado é 16, 16 mais 9 é 25, h ao quadrado é igual a 25, tira a raiz igual a 5. Então, o módulo dele, né, vale 5. Então, eu estou somando esses vetores. Tá? E posso ter casos que eu tenha mais vetores ainda. Eu posso ter bem mais vetores, posso ter uma infinidade de vetores, tá? Ó, esse aqui a gente chama de regra do paralelograma, tá? Mas essa aqui a gente não vai ver porque é um pouquinho mais complexo, tá? Mas quem quiser e tiver curiosidade pode dar uma pesquisada lá e tiver dúvida pode me chamar lá que eu ajudo vocês, tá? Vou botar aqui mais vetores, deixa eu apagar a soma. Então, aqui eu tenho vários vetores, tá? Tem 4 vetores. Para somar esses 4 vetores, deixa eu só então, crescer esse aqui um pouquinho. Para somar esses 4 vetores, o que, que eu vou ter que começar? Eu vou ter que começar pelas maneiras mais fáceis. Então, eu vou somar os que estão na mesma direção, tá? Que é o quê? Esse aqui está na direção perpendicular e esse está na direção horizontal. Vou começar somando os dois que estão na perpendicular, que é esse por esse, que fica fácil, tá? Então, esse aqui eu tenho módulo 10 e esse eu tenho módulo 7. Então, fazer 10 menos 7, eu vou ficar com um vetorzinho de módulo 3, tá? E aponta para onde? Sempre vai continuar apontando no sentido do vetor de maior módulo, tá? Então, esse aqui é maior do que esse, então por isso continua apontando para esse. Agora, o próximo é somar esses dois aqui, ó, que estão na horizontal. Esse aqui tem 10 e esse aqui tem 5. Então, 10 menos 5, eu vou ter um vetorzinho de módulo 5. Então, vou ter esses dois vetores na horizontal, na vertical, desculpa, ficou esse, e esses dois aqui na horizontal ficou esse aqui. Agora sim eu ponho para somar esses. Opa, aqui somou errado. Ah, tá aí, tá somando todos. Tá? Então eu não tenho mais esses vetores, só deixa eu. Opa. Fiquei só com aqueles dois vetorzinhos menor, que era os 5 e o vetorzinho de 3. Então, ficou com esses dois vetores. Agora, o que, que eu faço? Eu aplico o teorema de Pitágoras e somo esses dois vetores e encontro o módulo dele. Tá? Então, primeiro faço normal com todos os outros, depois aplico o teorema de Pitágoras e encontro o valor final do módulo deles. Tá bom? Então, essa aí é muito interessante porque isso vocês vão usar muito, tá? Tanto quando você trabalhar com a parte cinemática, como toda a parte de forças, vocês vão precisar entender bem essas grandezas vetoriais. Então, vou deixar uma lista de exercícios sobre grandezas vetoriais para vocês fazerem, tá? Um abraço a todos e fiquem bem. Qualquer dúvida é só me mandar, tá bom?